O aroma de tapioca ainda estava no ar quando Amira Silva acordou naquele sábado de maio, aos 15 anos, sem imaginar que sua vida mudaria para sempre antes do pôr do sol. O barulho das ondas quebrava contra as pedras da praia de Ubatuba e ela se espreguiçou na cama de ferro velha, sentindo o cheiro salgado do mar que entrava pela janela sem cortina de seu quarto pequeno. Benedito Silva estava na cozinha, mexendo no celular velho com a tela rachada, enquanto Neuza preparava o café da manhã com movimentos automáticos. O casal havia acordado antes das 5 da manhã, como sempre, para que Benedito pudesse ir até a feira livre e tentar conseguir alguns peixes que sobravam nas bancas, numa negociação que beirava sempre o constrangimento. Neuza suspirou alto quando viu o marido franzir a testa, olhando para a tela do telefone. Aos 42 anos, ela ainda sonhava com uma vida diferente daquela rotina de apertos financeiros e pequenos expedientes que mal pagavam o aluguel da casa simples onde moravam há 10 anos. "O que foi agora, Benedito?" perguntou ela, secando as mãos no avental desbotado. Benedito levantou os olhos e Neuza percebeu um brilho diferente neles, como se ele tivesse encontrado algo importante. "Neuza, você precisa ver isso aqui." Amira apareceu na cozinha nesse momento, com o cabelo castanho escuro ainda bagunçado do sono. Ela tinha os olhos amendoados e uma pele morena que dourava facilmente no sol do litoral. Havia algo em sua aparência que sempre chamava a atenção das pessoas, embora ela mesma não percebesse. "Bom dia, pai." "Bom dia, mãe", disse ela, beijando o rosto dos dois, antes de se servir de um copo de leite. "Bom dia, filha", respondeu Neuza, mas seus olhos estavam fixos na tela do celular que Benedito segurava. "Mostra logo, Home." Benedito pigarreou e começou a ler em voz alta. "Empresário árabe brasileiro procura esposa jovem para casamento tradicional. Candidatas devem ter exatamente 15 anos e estar acompanhadas dos pais. Oferece dote generoso e vida de luxo. Interessados entrar em contato." Amira quase engasgou com o leite. "Que negócio é esse, pai?" "É só uma matéria estranha que apareceu aqui na internet", disse Benedito rapidamente, mas Neuza já havia se aproximado para ler melhor. 15 anos, murmurou Neuza, olhando para Amira com uma expressão que a menina não conseguiu decifrar. "Dote generoso." "Mãe, isso é coisa de maluco", disse Amira, rindo nervosa. "Quem é que casa aos 15 anos hoje em dia?" Benedito e Neuza trocaram um olhar que durou apenas alguns segundos, mas que carregava anos de conversas sussurradas sobre dinheiro, sobre oportunidades perdidas, sobre uma vida que parecia ter estagnado na pobreza de uma cidade turística, onde eles eram apenas mais um casal lutando para sobreviver. "Claro, filha, é só curiosidade mesmo", disse Neuza, mas sua voz soou estranha aos ouvidos de Amira. O dia seguiu seu curso normal. Amira foi à escola, onde cursava o primeiro ano do ensino médio, e passou a tarde na biblioteca lendo sobre culturas diferentes. Ela sempre teve uma fascinação especial pelos países árabes, talvez influenciada pelas novelas turcas que passavam na televisão ou pelos livros de aventuras que pegava emprestado. Chegou até a aprender algumas palavras básicas em árabe, por pura curiosidade. Quando voltou para casa no final da tarde, encontrou os pais em uma conversa séria na cozinha. Eles pararam de falar assim que a viram entrar. "Como foi a escola?" perguntou Benedito, tentando parecer casual. "Normal", respondeu Amira, notando que havia papéis espalhados sobre a mesa. "O que vocês estão fazendo?" "Nada demais", disse Neuza rapidamente, juntando os papéis. "Só umas contas." Mas Amira conseguiu ver que não eram contas. Eram documentos dela. Certidão de nascimento, identidade, passaporte que haviam tirado no ano anterior para uma viagem que nunca aconteceu. Naquela noite, depois que Amira foi dormir, Benedito e Neuza ficaram acordados até tarde, falando em sussurros na cozinha. "É a chance da nossa vida, Neuza", dizia Benedito, segurando o celular. "O cara é bilionário, mora em uma mansão nos Jardins, tem empresas no mundo todo. Mas ela é nossa filha, Benedito." "É sim, e por isso mesmo queremos o melhor para ela. Olha para nossa vida, Neuza. Olha para essa casa caindo aos pedaços. A Amira merece coisa melhor." Neuza suspirou pesado. Aos 40 anos,
Ela se sentia exausta da luta constante contra as contas que nunca fechavam. Mas 15 anos, Benedito, é muito nova. As outras meninas da idade dela já estão namorando. E não é qualquer um. É um empresário árabe respeitado. Imagina a vida que ela vai ter. E se ela não quiser? Benedito ficou em silêncio por alguns minutos. A gente não precisa contar toda a verdade agora. Pode dizer que ganhamos uma viagem, que é uma oportunidade cultural. Mentir para nossa própria filha é pelo bem dela, Neuza. Ela vai entender depois. Na segunda-feira seguinte, Amira percebeu uma agitação diferente na casa. Benedito havia voltado da feira mais cedo e estava vestido com a roupa mais bonita que tinha. Neuza parecia nervosa, mexendo nas coisas sem necessidade. Amira, vem cá que a gente tem uma novidade, disse Benedito quando ela chegou da escola. A menina sentou na cadeira da cozinha, notando que os pais estavam com uma expressão solene. Filha, você lembra que a gente sempre falou em viajar, conhecer lugares diferentes? Começou Neuza. Lembro, mas a gente nunca tem dinheiro para isso. Pois é, mas aconteceu uma coisa incrível. Benedito puxou o celular. A gente foi sorteada em um concurso cultural. Uma viagem toda paga para São Paulo, para conhecer a comunidade árabe da cidade. Amira arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas tem que ser rápido, porque a viagem é na próxima semana. Nossa, que demais! Eu sempre quis conhecer o bairro do Brás, onde tem toda aquela cultura árabe. Amira estava genuinamente animada. E vocês dois vão também? Claro, é uma viagem em família, disse Neuza, forçando um sorriso. Mas como é que a gente ganhou esse sorteio? Eu nem sabia que vocês tinham participado de nada. Benedito e Neuza trocaram outro daqueles olhares rápidos. Ah, foi através da internet, filha. Essas coisas às vezes acontecem. O importante é que agora a gente tem essa oportunidade. Amira pulou da cadeira e abraçou os dois. Obrigada. Vai ser a viagem mais incrível da minha vida. Enquanto ela comemorava, Benedito sentia um aperto no peito. Há 3 dias, ele havia vendido a casa para um comprador que apareceu oferecendo dinheiro à vista. Contaram para Amira que era apenas uma proposta que estavam considerando, mas o negócio já estava fechado. O dinheiro seria suficiente para a viagem a São Paulo e para se apresentarem como uma família de posses ao empresário árabe. Neuza não conseguia dormir naquela noite. Ficava olhando para Amira, que dormia tranquila, sonhando com mercados de especiarias e mesquitas que vira em documentários. A menina não fazia ideia de que seus pais tinham mentido sobre quase tudo em suas vidas. No dia seguinte, começaram os preparativos. Amira pediu para ir à biblioteca buscar livros sobre a cultura árabe brasileira em São Paulo. Ela queria aprender mais algumas palavras em árabe para impressionar os guias do passeio cultural. Marhaban. Ela praticou em frente ao espelho. Ahlan wa sahlan. Benedito e Neuza a observavam da porta do quarto, vendo a empolgação genuína da filha. Por um momento, Neuza pensou em contar a verdade, mas Benedito tocou seu ombro e balançou a cabeça negativamente. Ela vai ser feliz, ele sussurrou. Vai ter a vida que a gente nunca conseguiu dar. A semana passou voando. Amira ajudou a organizar as malas, escolheu as melhores roupas que tinha e até mesmo sugeriu que levassem alguns doces típicos de Ubatuba como presentes para os anfitriões do passeio cultural. Na sexta-feira, véspera da viagem, ela não conseguia conter a ansiedade. Pai, você acha que a gente vai conhecer algum empresário árabe importante? Eu li que no Brás tem muitos comerciantes que vieram do Líbano e da Síria há muito tempo. Pode ser, filha, respondeu Benedito, evitando olhar nos olhos dela. E se eles falarem só em árabe? Eu sei poucas palavras. Eles falam português também, Amira. Muitos são brasileiros há gerações. Naquela noite, última noite na casa de Ubatuba, Amira ficou na janela olhando o mar por muito tempo. Havia algo que a incomodava, mas ela não conseguia identificar o que era. Talvez fosse apenas o nervosismo da viagem. Benedito contou e recontou o dinheiro da venda da casa. Seria suficiente para a viagem e para se passarem por uma família próspera durante alguns dias. Ele havia pesquisado tudo sobre Farid Habibi, o empresário que colocara o anúncio. Era realmente bilionário, com empresas de importação e exportação espalhadas pela cidade de São Paulo.
Morava em uma mansão nos Jardins e era conhecido pela generosidade com causas sociais da comunidade árabe. Ele vai cuidar bem dela, disse Benedito para si mesmo, tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Neuza, por sua vez, não conseguia parar de pensar em como seria explicar para Amira que a viagem cultural era, na verdade, uma apresentação para um possível casamento. Ela havia imaginado várias formas de abordar o assunto, mas todas pareciam terríveis. No sábado de manhã, o último dia em Ubatuba, Amira acordou cedo e foi até a praia. Queria se despedir do mar que havia sido sua companhia constante por toda a vida. Sentou na areia ainda fria da manhã e fechou os olhos, ouvindo o barulho das ondas. Havia uma sensação estranha em seu peito, como se alguma coisa importante estivesse prestes a acontecer. Ela atribuiu aquilo à expectativa da viagem, mas no fundo do coração sentia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela não conseguia compreender. Quando voltou para casa, encontrou os pais terminando de arrumar as malas. A casa parecia diferente, mais vazia, como se já não fosse mais deles. "Está tudo pronto?" perguntou ela. "Está sim, filha", respondeu Neuza, fechando a última mala. "Amanhã de manhã, cedo a gente pega o ônibus para São Paulo." Amira sorriu, mas notou que sua mãe parecia triste. "Mãe, você tá bem?" "Tô sim, amor. É só que é a primeira vez que a gente sai de Ubatuba para uma viagem dessas. Vai ser incrível. Vocês vão ver como vale a pena." Benedito olhou pela janela para a rua onde Amira havia crescido, brincado e sonhado com um futuro que ele agora estava prestes a entregar nas mãos de um estranho. Por um momento, pensou em desistir de tudo, mas então lembrou das contas em atraso, do aluguel que não conseguiam pagar, da geladeira sempre vazia. "É pelo bem dela", murmurou mais uma vez. Naquela noite, última noite na pequena casa de Ubatuba, nenhum dos três conseguiu dormir direito. Amira estava excitada demais com a viagem. Neuza estava atormentada pela culpa. E Benedito estava dividido entre a esperança de uma vida melhor para a filha e o medo de estar cometendo o maior erro de sua vida. Às 5 da manhã de domingo, eles estavam na rodoviária de Ubatuba com 3 malas pequenas e uma mochila. Amira carregava um livro sobre culinária árabe que havia pego emprestado na biblioteca e um caderninho onde anotara as palavras em árabe que aprendera. "Yala", ela disse sorrindo. "Vamos nessa." Benedito e Neuza se entreolharam uma última vez antes de embarcarem no ônibus que os levaria para São Paulo, para o encontro que mudaria a vida de Amira para sempre. A viagem de ônibus durou 4 horas, e Amira passou a maior parte do tempo com o rosto colado na janela, observando a paisagem mudar do litoral para as montanhas e depois para a imensidão urbana de São Paulo. Quando avistou os primeiros prédios da capital, seu coração disparou de empolgação. Benedito estava nervoso, mexendo no celular a cada 5 minutos para confirmar os detalhes do encontro. Ele havia marcado para se encontrarem com um representante de Farid Habib na estação Brás do metrô às 2 da tarde. Neuza permanecia em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem. "Pai, a gente vai ficar hospedado onde?" perguntou Amira quando o ônibus entrou na rodoviária do Tietê. "Ah, os organizadores do passeio cultural vão cuidar disso", respondeu Benedito, evitando olhar nos olhos da filha. Pegaram o metrô em direção ao Brás e Amira ficou fascinada com o movimento da cidade. Nunca havia visto tanta gente em um só lugar. Quando chegaram à estação Brás, ela imediatamente percebeu a atmosfera diferente do bairro. "Nossa, pai! Olha quantas lojas com nomes árabes!" exclamou ela, apontando para as placas que viam pela janela do trem. Realmente, a região estava repleta de estabelecimentos com nomes como Al Jazeera, Baalbek e Damascus. O cheiro de especiarias e comida árabe pairava no ar, misturando-se com o movimento intenso de comerciantes e compradores. Quando saíram da estação, Benedito olhou ao redor procurando alguém que pudesse ser o contato de Farid. Havia combinado que seria um homem de cerca de 30 anos, vestido de terno escuro, carregando uma pasta de couro. "Ali", murmurou Neuza, apontando discretamente para um homem que correspondia exatamente à descrição. Samir Kouri observava o movimento da estação com olhos experientes.
Ele havia trabalhado para Farid Habib há mais de 10 anos e conhecia bem aquele tipo de situação. Famílias pobres que traziam suas filhas jovens esperando uma oportunidade de mudança de vida. O que elas não sabiam era que Farid estava procurando alguém muito específico, e o critério não tinha nada a ver com dinheiro. Quando viu o casal com uma adolescente se aproximando hesitante, Samir soube imediatamente que eram eles. A menina tinha algo familiar, algo que ele não conseguia identificar exatamente. "Família Silva?" perguntou ele em voz baixa. "Sim, somos nós", respondeu Benedito estendendo a mão. Samir cumprimentou os três, mas seus olhos ficaram fixos em Amira por alguns segundos a mais. Havia algo na forma como ela se movia, na maneira como seus olhos observavam tudo ao redor com curiosidade genuína. "Meu nome é Samir Kouri. Sou assistente do Sr. Farid Habib. Sejam bem-vindos a São Paulo." "Obrigada", disse Amira, tentando se lembrar das palavras em árabe que havia aprendido. "Ahlan wa sahlan." Samir sorriu, surpreso. "Você fala árabe?" "Só algumas palavras. Eu estudei um pouco porque sempre me interessei pela cultura." "Interessante", murmurou Samir, mas não explicou por quê. Ele os conduziu através das ruas movimentadas do Brás. Amira estava encantada com tudo. As lojas de tecidos brilhantes, os restaurantes com cardápios em árabe e português, os sons de conversas em diferentes idiomas misturando-se no ar. "Para onde nós estamos indo?" perguntou ela. "Para conhecer um pouco da comunidade antes do encontro com o Sr. Farid", respondeu Samir. Pararam em frente a uma loja de especiarias, onde o dono, um senhor sírio de cabelos brancos, cumprimentou Samir em árabe. Amira ficou hipnotizada pelos potes coloridos, cheios de temperos que nunca havia visto. "Pode experimentar", disse o comerciante, oferecendo uma pitada de zaatar. O sabor a fez fechar os olhos. Havia algo estranhamente familiar naquele gosto, como se fosse uma memória distante que não conseguia alcançar. "Gostou?" perguntou Samir, observando atentamente a reação da menina. "Muito. É como se eu já conhecesse, mas sei que nunca provei antes." Benedito e Neuza trocaram olhares nervosos. Eles não entendiam por que Samir estava prestando tanta atenção em cada reação de Amira. Em seguida, visitaram uma mesquita pequena onde Amira observou respeitosamente as pessoas em oração. Havia algo na atmosfera daquele lugar que a tocou profundamente, uma sensação de paz que ela nunca havia experimentado. "A arquitetura é linda", comentou ela. "Você tem interesse em aprender mais sobre nossa cultura?" perguntou Samir. "Tenho sim. Na verdade, eu sempre senti uma conexão especial com tudo isso. Não sei explicar por quê." Samir fez algumas anotações discretas em seu celular. A cada comentário de Amira, a cada reação que ela demonstrava, ele ficava mais convencido de que Farid havia encontrado quem procurava. No final da tarde, eles foram levados para um hotel nos Jardins. Amira ficou impressionada com o luxo do lugar, muito diferente de qualquer coisa que havia conhecido em Ubatuba. "Esse passeio cultural deve ser muito caro", comentou ela com os pais quando chegaram ao quarto. "É um programa especial", disse Benedito, sem entrar em detalhes. O quarto tinha 2 camas, uma para Benedito e Neuza, outra para Amira. Ela correu até a janela para ver a vista da cidade. Os prédios se estendiam até onde a vista alcançava e as luzes começavam a se acender no início do anoitecer. "Amanhã vocês conhecerão o Sr. Farid", disse Samir antes de se despedir. "Ele está muito ansioso para encontrá-los." Depois que ele saiu, Amira virou para os pais com uma expressão confusa. "Pai, desde quando o passeio cultural inclui reunião com o empresário?" Benedito e Neuza se entreolharam mais uma vez. Era chegado o momento de começar a revelar parte da verdade. "Filha, senta aqui que a gente precisa conversar com você", disse Neuza, puxando uma cadeira. Amira sentiu algo gelado no estômago. A expressão séria dos pais a deixou apreensiva. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Não aconteceu nada de ruim", começou Benedito. "Mas a gente não foi completamente honesto sobre essa viagem." "Como assim?" Neuza respirou fundo antes de continuar. "Amira, o Sr. Farid Habib é realmente um empresário muito rico e respeitado. E ele está procurando uma esposa." Amira arregalou os olhos. "Uma esposa?"
Mas o que isso tem a ver com o nosso passeio cultural? O passeio cultural existe sim, disse Benedito rapidamente. Mas o Sr. Farid também quer conhecer você. Conhecer eu? Para quê? Houve um silêncio longo no quarto. Amira olhou de um pai para o outro tentando entender o que estava acontecendo. Amira, disse Neuza finalmente, ele está interessado em você como possível esposa. A menina levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Esposa? Eu tenho 15 anos, isso é loucura. Filha, escuta a gente, tentou Benedito. O homem é bilionário. Ele pode te dar uma vida que a gente nunca conseguiu dar. Uma vida de princesa. Mas eu não quero ser princesa de ninguém. Eu quero terminar os estudos, ir para a faculdade, ter uma profissão. Você pode ter tudo isso sendo esposa dele, insistiu Neuza. Ele tem recursos para te dar a melhor educação do mundo. Amira começou a andar de um lado para outro no quarto, tentando processar aquela informação absurda. Vocês me trouxeram aqui para me vender para um estranho. Não é vender, Amira, disse Benedito, levantando a voz. É uma oportunidade. O homem é sério, respeitado. Ele não é qualquer um. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Amira estava com lágrimas nos olhos. Mentiram para mim. Me trouxeram aqui enganada. A gente só quer o melhor para você, disse Neuza, tentando se aproximar da filha. O melhor para mim? Amira se afastou. O melhor seria ter pais que me respeitassem o suficiente para falar a verdade. Ela correu para o banheiro e trancou a porta. Benedito e Neuza ficaram do lado de fora, ouvindo o choro abafado da filha. A gente tinha que contar, murmurou Neuza. Ela vai entender. Quando conhecer o Farid, vai ver que é um homem de bem. No banheiro, Amira olhava seu reflexo no espelho, tentando entender como sua vida havia se transformado em um pesadelo, em questão de horas. Pela manhã, era uma adolescente comum de Ubatuba, empolgada com uma viagem cultural. Agora descobria que seus próprios pais a haviam trazido para São Paulo para conhecer um possível marido. Ela pensou em fugir, mas não conhecia a cidade e não tinha dinheiro. Pensou em ligar para alguém, mas não tinha ninguém em São Paulo. Estava completamente sozinha e à mercê de decisões que outros estavam tomando por ela. Quando finalmente saiu do banheiro, já era noite. Os pais estavam sentados na cama, conversando em sussurros. Amira, disse Benedito quando a viu. A gente precisa que você entenda a nossa situação. Que situação? A gente está sem dinheiro, filha. A casa foi vendida. Se não der certo isso aqui, a gente não tem para onde voltar. Amira sentiu o chão se abrir sob seus pés. Vocês venderam nossa casa? Era a única maneira de conseguir dinheiro para a viagem, explicou Neuza. Vocês venderam nossa casa sem me contar nada? Era para ser uma surpresa boa, disse Benedito. Quando você casasse com o Farid, a gente ia comprar uma casa maior, melhor. Eu não vou casar com ninguém, gritou Amira. Eu tenho 15 anos. Menina, para de escândalo, disse Benedito com firmeza. Amanhã você vai conhecer o homem. É só isso. Ninguém tá te obrigando a casar com ninguém. Mas Amira podia ver nos olhos dos pais que eles haviam apostado tudo naquele encontro. A casa vendida, a viagem cara, a mentira elaborada. Eles estavam desesperados, e ela era a moeda de troca. Naquela noite, Amira ficou acordada olhando pela janela do hotel, vendo as luzes de São Paulo piscar na escuridão. Em algum lugar naquela cidade estava o homem que seus pais queriam que ela conhecesse. Um estranho que, por algum motivo, havia pedido especificamente por uma menina de 15 anos. Ela pensou em todas as palavras em árabe que havia aprendido, em toda a fascinação que sentia pela cultura. Agora, tudo aquilo parecia ter se transformado em uma armadilha. Do outro lado do quarto, Benedito e Neuza também não conseguiam dormir. Eles haviam cruzado uma linha da qual talvez não houvesse volta. A filha que criaram com tanto amor agora os olhava como se fossem estranhos. A gente fez a coisa certa, sussurrou Neuza. A gente fez o que tinha que fazer, respondeu Benedito, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Na manhã seguinte, Samir chegou ao hotel às 10 horas para buscá-los. Amira estava pálida e de olhos vermelhos, mas vestida com sua melhor roupa. Ela havia decidido que ia conhecer o tal Farid Habib, mas apenas para poder olhar nos olhos dele e dizer não. Dormiu bem? Perguntou Samir,
notando imediatamente o clima tenso entre os três. Sim, mentiu Amira. Durante o trajeto até a mansão de Farid nos jardins, Amira observou a cidade pela janela do carro. Havia algo em São Paulo que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Era como se a cidade guardasse segredos que ela precisava descobrir. Samir observava a menina pelo retrovisor. Havia uma familiaridade nela que o intrigava desde o primeiro momento. A maneira como ela pronunciava as palavras em árabe, a forma como regia as especiarias, até mesmo seu interesse genuíno pela cultura. Era como se ela pertencesse àquele mundo, mesmo sem saber. Quando chegaram ao portão da mansão, Amira sentiu o coração disparar. Do outro lado daquelas grades estava o homem que queria se casar com ela, e ela estava prestes a descobrir que sua vida guardava segredos muito maiores do que uma simples proposta de casamento. A mansão de Farid Habib se erguia imponente no coração dos jardins, rodeada por um jardim que parecia ter saído de um conto das 1001 Noites. Palmeiras altas ladeavam a entrada, e o perfume de rosas damascenas pairava no ar matinal. Amira nunca havia visto nada parecido na vida. Samir conduziu o grupo pelos portões ornamentados até a entrada principal. A arquitetura misturava elementos árabes com o estilo clássico paulistano, criando um ambiente que era ao mesmo tempo exótico e acolhedor. Amira se pegou admirando os detalhes em mosaico que decoravam as paredes, lembrando-se das imagens que havia visto em livros sobre palácios árabes. Ele deve ter muito dinheiro mesmo, murmurou Benedito para Neuza, impressionado com o luxo ao redor. Quando chegaram ao hall principal, Amira ficou boquiaberta. O teto era alto e decorado com lustres de cristal, e o chão de mármore refletia a luz que entrava pelas grandes janelas. Havia um perfume suave de sândalo no ar, e ela podia ouvir o som distante de uma fonte de água. O Sr. Farid os receberá na biblioteca, disse Samir, conduzindo-os por um corredor decorado com tapetes persas. Mas, quando chegaram à biblioteca, Amira teve uma surpresa que a deixou ainda mais confusa. Havia outras pessoas lá, mais 2 casais, cada um acompanhado de uma menina que parecia ter sua idade. Bom dia, cumprimentou uma das meninas, uma morena de olhos claros que vestia um vestido azul claro. Oi, respondeu Amira, sem entender o que estava acontecendo. Benedito e Neuza também pareciam surpresos. Eles haviam imaginado que seriam os únicos a serem recebidos por Farid naquele dia. Não se preocupem, disse Samir, notando a confusão do grupo. O Sr. Farid gosta de conhecer várias famílias ao mesmo tempo. É mais eficiente. Amira sentiu um frio na barriga. Aquilo estava parecendo cada vez menos com um encontro e cada vez mais com algum tipo de processo seletivo. Ela olhou para as outras 2 meninas, tentando entender o que todas tinham em comum. Uma era claramente de origem árabe, com cabelos negros e pele olivácea. A outra era loira e parecia nervosa, agarrando-se ao braço da mãe. Todas tinham 15 anos. Isso ela podia perceber. Mas por que especificamente 15 anos? E por que tantas candidatas se o homem estava procurando apenas uma esposa? A porta da biblioteca se abriu e um homem entrou caminhando com passos lentos, mas firmes. Farid Habib tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados e olhos escuros que pareciam carregar muitas histórias. Ele vestia um terno impecável e sua presença dominava o ambiente. Sejam todos bem-vindos, disse ele em português perfeito, mas com um leve sotaque que denunciava suas origens árabes. Todos se levantaram respeitosamente. Amira observou o homem com curiosidade. Ele não parecia um monstro, como havia imaginado na noite anterior. Parecia apenas um empresário elegante e bem-sucedido, mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Por favor, sentem-se, disse Farid, gesticulando para os sofás da biblioteca. Eu gostaria de conversar com vocês sobre por que estamos todos aqui. Amira prestou atenção em cada palavra. Finalmente, alguém ia explicar o que estava acontecendo. Como vocês sabem, estou procurando uma esposa, começou Farid. Mas não se trata de um casamento comum. Estou procurando alguém muito específico, alguém que carregue uma marca particular. Que tipo de marca? Perguntou o pai da menina loira. Farid sorriu misteriosamente. Uma marca de nascimento, muito específica.
No pé esquerdo. Amira sentiu como se o chão tivesse se movido sob ela. Inconscientemente, ela moveu o pé esquerdo, sentindo a pequena marca em formato de lua crescente que sempre tivera ali. Nunca havia dado muita importância àquela marca, pensando que fosse apenas uma peculiaridade sem significado. Eu gostaria de pedir para as jovens que tirassem os sapatos, disse Farid calmamente. Como? Perguntou a mãe da menina árabe, claramente ofendida. É apenas para verificar algo específico, explicou Farid. Nada inadequado. As mães podem acompanhar suas filhas. Amira olhou para Benedito e Neuza, que pareciam tão confusos quanto ela. O que aquele homem estava procurando exatamente? Uma por uma, as 3 meninas tiraram os sapatos e as meias. Farid examinou cuidadosamente os pés de cada uma, com Samir tomando notas ao lado. Quando chegou a vez de Amira, ela hesitou. Havia algo muito estranho naquele processo todo. Pode ficar tranquila, disse Farid suavemente. É só um momento. Amira tirou o sapato e a meia esquerda, revelando a pequena marca em formato de lua crescente no alto do pé. Quando Farid a viu, ele parou completamente. Seus olhos se arregalaram e ele olhou fixamente para a marca por vários segundos. Samir, ele disse em voz baixa, sem tirar os olhos do pé de Amira. Você está vendo isso? Samir se aproximou e também observou a marca. Ele e Farid trocaram um olhar que carregava um significado que ninguém mais na sala conseguia compreender. É ela, murmurou Samir em árabe. Amira não entendeu as palavras, mas percebeu que algo muito importante havia acabado de acontecer. O homem estava olhando para ela como se tivesse visto um fantasma. Senhor Farid? Perguntou Benedito, notando a mudança no comportamento do empresário. Farid pareceu despertar de um transe. Desculpem-me, disse ele, recuperando a compostura. Eu preciso de alguns minutos para processar isso. Ele se virou para as outras 2 famílias. Muito obrigado por terem vindo. Samir irá acompanhá-los até a saída e providenciar o reembolso de todas as despesas da viagem. Mas e o casamento? Perguntou o pai da menina loira. Infelizmente não será possível, disse Farid diplomaticamente. Muito obrigado pela compreensão. Em poucos minutos, apenas Amira, Benedito e Neuza permaneceram na biblioteca com Farid e Samir. O silêncio era pesado, e Amira sentia que todos estavam olhando para ela de uma forma diferente. O que foi que aconteceu? Perguntou ela finalmente. Farid respirou fundo antes de responder. Amira, você tem uma marca muito especial. Uma marca que eu reconheço. Reconhece como? É uma marca de família, muito rara. Poucas pessoas no mundo a carregam. Amira franziu a testa. Família? Mas minha família está aqui, ela disse, apontando para Benedito e Neuza. Farid olhou para o casal com uma expressão que misturava curiosidade e suspeita. Vocês são os pais biológicos dela? Benedito e Neuza se entreolharam nervosamente. Era uma pergunta que temiam que fosse feita um dia. Somos os pais dela, sim, disse Benedito evasivamente. Eu perguntei se são os pais biológicos, repetiu Farid, sua voz ficando mais firme. Houve um silêncio longo. Amira olhava de um adulto para outro, sentindo que havia algo muito importante sendo ocultado dela. Pai? Ela disse. Por que ele está perguntando isso? Neuza começou a chorar baixinho. Amira, a gente nunca soube como contar para você. Contar o quê? Você não é nossa filha biológica, disse Benedito finalmente. A gente te encontrou quando era bem pequena. Amira sentiu como se o mundo tivesse parado. O que vocês estão dizendo? Você tinha uns 2 anos, continuou Neuza entre lágrimas. Seus pais verdadeiros, eles não estão mais aqui. A gente te criou como se fosse nossa filha de sangue. Amira se levantou do sofá tremendo. Vocês nunca iam contar isso para mim? A gente te ama como filha, disse Benedito. Isso é o que importa. Mas Amira não estava ouvindo mais. Ela olhou para Farid, que observava a cena com uma expressão indecifrada. O senhor sabe alguma coisa sobre meus pais verdadeiros? Perguntou ela. Farid hesitou por um momento. Talvez. Mas primeiro preciso ter certeza de algumas coisas. Samir pode levar a família para o quarto de hóspedes? Eles vão ficar aqui hoje à noite. Ficar aqui? Perguntou Amira. É melhor do que o hotel.
E amanhã vamos conversar sobre muitas coisas. Samir conduziu o trio por mais corredores da mansão até uma ala reservada para hóspedes. O quarto era luxuoso, com móveis antigos e uma vista para o jardim, mas Amira mal notou a decoração. Sua mente estava tentando processar as revelações dos últimos minutos. "Por que vocês nunca me contaram?" perguntou ela quando ficaram sozinhos. "Porque você era muito nova para entender", disse Neuza. "E depois ficou difícil encontrar o momento certo. 16 anos não foram suficientes?" 15, corrigiu Benedito automaticamente. "Tanto faz", explodiu Amira. "Vocês mentiram para mim sobre tudo. Sobre essa viagem, sobre o casamento, sobre quem eu sou." Ela correu para o banheiro do quarto e trancou a porta, precisando ficar sozinha para pensar. Olhou-se no espelho e tentou encontrar alguma semelhança com Benedito e Neuza, como nunca havia percebido que não se parecia com eles. Enquanto isso, no escritório de Farid, ele estava ao telefone falando em árabe rapidamente. Samir estava ao lado, consultando alguns documentos em um arquivo. "Sim, encontrei ela", dizia Farid. "A marca está exata. É impossível ser coincidência." Ele desligou o telefone e olhou para Samir. 15 anos. Exatamente o tempo certo. "O senhor tem certeza?" perguntou Samir. "A marca de nascimento não mente, Samir. É ela. É minha neta." Samir assentiu gravemente. Eles haviam passado anos procurando, seguindo pistas vagas, contratando investigadores privados. E agora, através de um golpe elaborado de 2 pessoas desesperadas, haviam finalmente encontrado a menina que Farid procurava desde que sua filha havia desaparecido 15 anos atrás. "E agora?" perguntou Samir. "Agora eu preciso descobrir o que exatamente aconteceu com Yasmin e como essa menina foi parar nas mãos desses golpistas." Farid se referia à sua filha, Yasmin Habibi, que havia saído de casa aos 18 anos depois de uma discussão terrível sobre sua gravidez. Ele nunca mais havia falado com ela e soube através de terceiros que ela havia se mudado para o litoral de São Paulo. 2 anos depois, recebeu a notícia de que ela havia falecido em um acidente, mas o corpo da criança que esperava nunca foi encontrado. Durante todos esses anos, ele viveu com a culpa de ter expulsado a própria filha e com a esperança de que sua neta estivesse viva em algum lugar. A marca de nascimento em formato de lua crescente era uma característica genética rara da família Habib. Se a menina a carregava, não havia dúvida sobre sua identidade. Naquela noite, nenhum dos 4 conseguiu dormir direito. Amira estava tentando assimilar que sua vida inteira havia sido baseada em mentiras. Benedito e Neuza estavam aterrorizados com a possibilidade de perder a única filha que conheceram. E Farid estava planejando como revelar a uma adolescente de 15 anos que ela era herdeira de um dos maiores impérios comerciais árabes brasileiros de São Paulo. No quarto de hóspedes, Amira finalmente saiu do banheiro depois de 2 horas. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela havia tomado uma decisão. "Eu quero saber a verdade", disse ela para Benedito e Neuza. "Toda a verdade. Sobre meus pais, sobre como vocês me encontraram, sobre tudo." Benedito suspirou pesadamente. "Ah, Amira, tem coisas que é melhor você não saber." "Não", gritou ela. "Chega de mentiras, eu tenho o direito de saber quem eu sou." Neuza olhou para o marido e assentiu. Era hora de contar tudo. "Tá bom", disse Benedito. "Mas você precisa se preparar porque não vai ser fácil de ouvir." Amira se sentou na cama, decidida a descobrir finalmente a verdade sobre sua origem, sem saber que do outro lado da mansão, seu avô biológico estava tendo a mesma conversa com Samir sobre como revelar a ela quem realmente era. Benedito respirou fundo e começou a contar a história que havia guardado por 13 anos. Sua voz estava trêmula, e Neuza segurava sua mão, dando-lhe coragem para continuar. "Era dezembro de 2009, começou ele. "Eu trabalhava como pescador em Ubatuba, e naquela época a gente morava numa casinha mais simples ainda, perto da praia. Era época de chuva forte, e tinha havido um acidente na estrada que liga Ubatuba a Caraguatatuba. Amira prestava atenção em cada palavra, tentando imaginar a cena que Benedito descrevia. Foi um acidente feio. Um carro saiu da pista numa curva e capotou. Quando a gente chegou no local,
Ainda não tinha chegado a ambulância nem a polícia. A gente? Perguntou Amira. Eu e mais alguns pescadores que estavam voltando do mar, explicou Benedito. A gente sempre passava por aquela estrada. Neuza assumiu a narração, suas lágrimas já escorrendo livremente. Tinha um casal no carro. Eles não resistiram ao impacto. Mas no banco de trás, no bebê conforto, tinha você. Amira sentiu o coração acelerar. Eu estava no carro? Estava. Chorando muito, mas sem ferimentos graves. Só alguns arranhões, disse Benedito. Você devia ter uns 2 anos, estava toda suja e com medo. E vocês me levaram? Benedito e Neuza se entreolharam. Era a parte mais difícil da história. A ambulância demorou mais de 1 hora para chegar, continuou Neuza. Quando chegou, os socorristas confirmaram que o casal que eles não tinham sobrevivido. Mas você estava bem. E aí? Aí que a coisa complicou, disse Benedito, evitando o olhar da filha. Os socorristas perguntaram se a gente conhecia a família, se sabia onde te levar. E vocês sabiam? Não. A gente não conhecia eles. Eram de fora, provavelmente turistas. Amira começou a perceber aonde a história estava chegando. Vocês mentiram para os socorristas? Houve um silêncio longo antes de Benedito responder. A gente disse que você era nossa filha. Por quê? Neuza soluçou antes de responder. Porque a gente tinha acabado de perder um bebê, Amira. Eu tinha tido um aborto espontâneo 3 meses antes e a gente estava destruído. Quando a gente te viu naquele carro chorando sozinha, disse Benedito, parecia que Deus estava nos dando uma segunda chance. Amira se levantou da cama e começou a andar pelo quarto. Vocês falsificaram documentos? A gente conhecia alguém que ajudou, admitiu Benedito. Não foi fácil, mas conseguimos registrar você como nossa filha. E meus pais verdadeiros? Vocês nunca tentaram descobrir quem eram? Neuza abaixou a cabeça. A gente sabia que era errado, Amira, mas também sabia que se contasse a verdade, você ia ser levada para o orfanato, ia crescer sem família. A gente te amou desde o primeiro momento. Amira parou na frente da janela, olhando para o jardim da mansão. Sua mente estava tentando processar tudo aquilo. Ela havia crescido acreditando ser filha de pescadores pobres de Ubatuba, quando, na verdade, era órfã de um acidente que nunca soube que havia acontecido. Vocês lembram de alguma coisa sobre meus pais verdadeiros? Como eles eram? Que tipo de carro dirigiam? Era um carro bom, disse Benedito. Um sedã preto. Eles pareciam ter dinheiro. A mulher usava joias bonitas e o homem estava bem vestido. A mulher se parecia comigo? Neuza pensou por alguns segundos. Tinha o mesmo cabelo escuro que você, e os olhos eram iguais aos seus. E ninguém nunca veio procurar por eles? Família, amigos? Nunca, disse Benedito. Pelo menos não que a gente soubesse. Amira se virou para enfrentar os pais adotivos. Vocês acham que o Sr. Farid sabe alguma coisa sobre meus pais verdadeiros? Não sei, filha, mas a forma como ele olhou para você hoje... Neuza hesitou. Parecia que ele te conhecia. Naquele momento, houve uma batida suave na porta. Era Samir. Com licença, disse ele. O Sr. Farid gostaria de conversar com a Amira, a sós. Amira olhou para Benedito e Neuza, que pareciam nervosos com a perspectiva de deixá-la sozinha com o empresário. Tudo bem, disse ela. Eu quero conversar com ele também. Samir a conduziu de volta à biblioteca, onde Farid estava esperando. O homem parecia ter envelhecido alguns anos em poucas horas. Estava sentado numa poltrona de couro, olhando pela janela para o jardim. Sente-se, Amira, disse ele quando ela entrou. Ela escolheu uma cadeira não muito próxima, ainda desconfiada das intenções do homem. Seus pais contaram sobre como você foi parar com eles? Perguntou Farid. Contaram. Sobre o acidente. Farid assentiu lentamente. E eles mencionaram alguma coisa sobre sua mãe biológica. Só que ela tinha cabelos escuros como os meus. Farid se levantou e caminhou até uma estante, de onde retirou uma foto emoldurada. Ele hesitou por um momento antes de entregá-la para Amira. Essa era minha filha, Yasmin. Amira pegou a foto com mãos trêmulas e quase a derrubou quando viu a imagem. A mulher na fotografia parecia uma versão adulta dela mesma. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto, até mesmo a mesma expressão que Amira fazia quando sorria. Ela
Ela se parece comigo, murmurou Amira. Muito, concordou Farid, sua voz carregada de emoção. Yasmin era minha única filha. Ela saiu de casa quando tinha 18 anos. Por quê? Farid fechou os olhos como se a lembrança fosse dolorosa. Porque eu fui um pai orgulhoso e teimoso. Ela engravidou de um rapaz que eu não aprovava, e eu a expulsei de casa. Amira sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Engravidou? Sim, ela estava esperando um bebê. Farid olhou diretamente nos olhos de Amira. Você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amira olhava para a fotografia, depois para Farid, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que você é minha neta, Amira. A filha de Yasmin que eu procurei durante 15 anos. Amira se levantou abruptamente, ainda segurando a foto. Isso não pode ser verdade. A marca de nascimento não mente, disse Farid suavemente. É uma característica genética rara da nossa família. Meu pai tinha, eu tenho, Yasmin tinha e você tem. O senhor tem a mesma marca? Farid tirou o sapato e a meia, revelando uma marca idêntica à de Amira no mesmo local do pé esquerdo. É impossível, sussurrou Amira. Eu sei que é difícil de acreditar. Para mim também é. Quando você entrou nessa biblioteca hoje foi como ver minha filha aos 15 anos. Amira voltou a se sentar, suas pernas não conseguindo mais sustentá-la. Mas então, por que o senhor colocou aquele anúncio sobre casamento? Por que não simplesmente disse que estava procurando por uma neta? Farid suspirou pesadamente. Porque eu não tinha certeza de que você estava viva. Eu sabia que Yasmin havia sido vista em Ubatuba antes do acidente, mas nunca encontraram o corpo do bebê. Durante anos, eu contratei investigadores, mas nunca conseguimos uma pista concreta. Então, o anúncio foi uma armadilha. Eu sabia que se houvesse uma menina de 15 anos com a marca da família, os responsáveis por ela apareceriam se houvesse dinheiro envolvido. Amira se sentiu enojada. O senhor usou Benedito e Neuza. Eles usaram você primeiro, respondeu Farid firmemente. Eles te trouxeram aqui para te vender como esposa. Eu só estava tentando encontrar minha família. Eles me criaram, me deram amor, casa, comida, usando documentos falsos e mentindo sobre sua identidade real. Amira não conseguiu rebater aquilo porque era verdade. Ela olhou novamente para a foto de Yasmin, tentando encontrar alguma memória da mãe que nunca conheceu. Como era ela? Perguntou finalmente. O rosto de Farid se suavizou. Inteligente, teimosa como você está sendo agora. Corajosa. Ela adorava línguas estrangeiras e queria ser tradutora. É por isso que eu sempre me interessei por árabe. Talvez. Yasmin falava árabe fluentemente. Era nossa língua em casa quando ela era pequena. E meu pai? O pai biológico? Farid hesitou. Eu nunca o conheci direito. Yasmin disse que era um bom rapaz, estudante de engenharia. Mas eu estava tão furioso com a gravidez que não quis ouvir. Como ele se chamava? Carlos Silva. Amira arregalou os olhos. Silva, como Benedito e Neuza. Coincidência. É um sobrenome muito comum. Ela ficou em silêncio por vários minutos, tentando absorver todas aquelas informações. Sua vida inteira havia sido reescrita em questão de horas. Não era filha de pescadores pobres. Era neta de um empresário bilionário. Não era uma garota comum de Ubatuba. Era herdeira de uma das famílias árabes mais ricas de São Paulo. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora você precisa decidir o que quer fazer com essas informações. Que tipo de decisão? Você pode voltar para Ubatuba com Benedito e Neuza e continuar a vida que sempre teve. Ou pode ficar aqui e aprender sobre sua verdadeira família, sua herança, sua cultura. E se eu escolher ficar? Então você se tornará oficialmente Amira Habibi, minha herdeira. Você aprenderá a administrar os negócios da família, estudará nas melhores escolas, conhecerá sua cultura árabe de verdade. E se eu escolher ir embora? Farid hesitou antes de responder. Então eu respeitarei sua decisão. Mas Benedito e Neuza terão que responder por falsificação de documentos e sequestro. Amira sentiu uma onda de raiva. O senhor está me chantageando. Estou te oferecendo uma escolha real, Amira. Pela primeira vez na sua vida, você pode decidir seu próprio destino. Ela se levantou novamente,
caminhando até a janela. Lá fora, o jardim estava iluminado por luzes suaves, criando um ambiente quase mágico. Era um mundo completamente diferente da simplicidade de Ubatuba. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Claro, você pode ficar aqui essa noite e amanhã me dar sua resposta. E se eu quiser conversar com Benedito e Neuza antes de decidir? Pode conversar, mas lembre-se, eles mentiram para você durante 15 anos. Eu estou te contando a verdade. Quando Amira voltou para o quarto de hóspedes, encontrou Benedito e Neuza esperando ansiosos por notícias. E então? Perguntou Neuza. O que ele queria? Amira olhou para os dois, vendo-os agora com olhos completamente diferentes. Não eram mais seus pais. Eram as pessoas que a haviam encontrado e criado, mas que também haviam construído sua vida inteira sobre uma mentira. Ele diz que é meu avô, disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu foi profundo. Benedito abaixou a cabeça e Neuza levou a mão ao peito. Avô? Murmurou Neuza. Minha mãe biológica era filha dele. Ela se chamava Yasmin e morreu no mesmo acidente que vocês me encontraram. Benedito suspirou pesadamente. A gente suspeitava que você vinha de uma família importante. As roupas, as joias da mulher no carro. E vocês nunca pensaram em investigar? Em tentar encontrar a família dela? A gente tinha medo, admitiu Neuza. Medo de te perder. E agora vocês vão me perder mesmo, disse Amira, sua voz fria. Amira, não fala assim, implorou Benedito. A gente te ama de verdade. Você é nossa filha, independente de sangue. Vocês me amam tanto que estavam dispostos a me vender para um estranho. Neuza começou a chorar novamente. A gente estava desesperado. A situação financeira... Não justifica, cortou Amira. Nada justifica o que vocês fizeram. Ela se dirigiu para a cama e se deitou de costas para eles. Eu preciso dormir. Amanhã eu decido o que vou fazer. Mas Amira não conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o teto, pensando em Yasmin, na vida que poderia ter tido, nos 15 anos que havia perdido sem conhecer sua verdadeira família. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma escolha real a fazer, e sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria seu destino para sempre. Amira acordou antes do amanhecer, depois de uma noite em que o sono havia sido entrecortado por sonhos confusos, onde se via correndo pelas ruas de Ubatuba, mas ao mesmo tempo caminhando pelos corredores da mansão de Farid. Quando abriu os olhos, por alguns segundos não soube onde estava. A realidade dos últimos dias caiu sobre ela como uma onda gelada. Benedito e Neuza ainda dormiam na cama ao lado. Ela os observou por alguns minutos, tentando entender o que sentia por eles agora. Havia amor ali, isso ela não podia negar. Eram as únicas figuras parentais que conhecera, mas havia também uma sensação de traição que doía no peito como uma ferida aberta. Levantou-se silenciosamente e foi até a janela. O jardim da mansão estava sendo regado por jardineiros que trabalhavam no silêncio da madrugada. Havia algo naquela cena que a tranquilizou. Talvez fosse a ordem, a previsibilidade de uma rotina bem estabelecida. Tão diferente do caos emocional que se instalara em sua vida. Às 7 da manhã, Samir bateu delicadamente na porta para informar que o café da manhã estava servido no terraço. Amira se vestiu com cuidado, escolhendo uma das roupas simples que havia trazido de Ubatuba. Queria lembrar a si mesma de onde vinha, independentemente de onde poderia estar indo. Farid já estava no terraço quando ela chegou, lendo um jornal em árabe e tomando café turco em uma xícara pequena e delicada. Quando a viu, ele dobrou o jornal e sorriu. Bom dia, Amira. Dormiu bem? Não muito, ela respondeu honestamente. Imagino que não. Você tomou sua decisão? Amira se serviu de suco de laranja fresco e se sentou à mesa. Antes de decidir qualquer coisa, eu quero saber mais sobre minha mãe, sobre Yasmin. Farid assentiu como se esperasse por aquela pergunta. O que você quer saber? Tudo. Como ela era quando criança, o que gostava de fazer, por que vocês brigaram. Farid pousou a xícara de café e olhou para o jardim antes de começar. Yasmin era uma criança muito curiosa, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Queria saber por que o céu era azul, por que as plantas cresciam, como funcionavam os carros. Como eu, murmurou Amira.
exatamente como você. Ela também tinha essa fascínio por idiomas. Aos 10 anos, já falava árabe, português e estava aprendendo inglês. Dizia que queria conhecer o mundo inteiro. E ela conheceu? Não como queria. Quando completou 18 anos, conheceu Carlos na faculdade. Ela estudava letras, ele engenharia. Se apaixonaram rapidamente. O senhor não gostava dele? Farid hesitou. Não era questão de gostar ou não gostar, era questão de tradição. Eu esperava que ela se casasse dentro da nossa comunidade árabe, com alguém que eu conhecesse, da família de alguém que eu respeitasse. Mas ela escolheu o amor. Escolheu sim. E quando descobriu que estava grávida, veio me contar cheia de alegria, esperando que eu ficasse feliz com a notícia de que seria avô. E o senhor não ficou. Farid abaixou a cabeça. Fui um idiota orgulhoso. Disse coisas terríveis para ela. Disse que ela havia desonrado a família, que não era mais minha filha. Por quê? Porque ela não era casada, porque Carlos não tinha dinheiro, não tinha família importante, porque eu tinha planos para ela que não incluíam ser mãe aos 19 anos. Amira sentia uma raiva crescendo dentro do peito. E ela saiu de casa por causa disso? Ela tentou me fazer entender. Ficou 3 dias tentando conversar comigo. Mas eu estava cego pela decepção e pelo orgulho. Farid olhou para Amira com olhos cheios de remorso. No 3º dia, ela fez as malas e foi embora com Carlos. Disse que ia para o litoral, para um lugar onde eles pudessem começar uma vida nova. Ubatuba. Sim, eu soube depois que eles foram para Ubatuba. Carlos havia conseguido um emprego em uma construtora da região. E o senhor nunca tentou ir atrás dela? Tentei, mas apenas quando foi tarde demais. Meu orgulho me impediu de correr atrás dela nos primeiros meses. Quando finalmente resolvi procurar, recebi a notícia do acidente. Amira ficou em silêncio por alguns minutos, processando aquela informação. Sua mãe havia passado os últimos meses de vida longe da família, em uma cidade pequena do litoral, tentando construir uma vida nova. Como o senhor soube do acidente? Carlos tinha um irmão em São Paulo. Foi ele quem me ligou. Disse que os dois que não tinham resistido e que a criança havia desaparecido. Desaparecido? Ninguém sabia o que tinha acontecido com o bebê. Os socorristas disseram que não havia criança no carro quando chegaram. Amira sentiu um arrepio. Ela agora sabia o que havia acontecido com aquela criança, mas Farid havia passado 15 anos sem saber. Foi por isso que o senhor nunca parou de procurar. Nunca. Contrarei investigadores privados, publiquei anúncios em jornais, entrei em contato com orfanatos. Mas você havia simplesmente desaparecido. Nesse momento, Benedito e Neuza apareceram no terraço, parecendo constrangidos por interromper a conversa. Farid os cumprimentou cordialmente e ofereceu café. Amira, disse Neuza hesitante, você já decidiu o que vai fazer? Amira olhou para ela, depois para Benedito e finalmente para Farid. Ainda não, mas tenho algumas condições. Que tipo de condições? Perguntou Farid. Se eu ficar, quero que Benedito e Neuza não sejam punidos pelo que fizeram. Eles podem ter mentido, mas me criaram com amor. Farid ficou em silêncio por alguns segundos. E a segunda condição? Eu quero conhecer tudo sobre minha mãe. Quero ver onde ela cresceu, as coisas que ela gostava. Quero entender quem era Yasmin Habib. Isso pode ser arranjado. E terceiro, Amira respirou fundo. Se eu não me adaptar a essa vida, quero poder voltar para Ubatuba quando quiser. Sem chantagens, sem ameaças. Farid considerou as condições cuidadosamente. Aceito as 3 condições, mas também tenho uma condição minha. Qual? Você precisa dar uma chance real a essa vida. Não pode decidir em uma semana que quer ir embora. Precisa tentar por pelo menos 6 meses. Amira olhou para Benedito e Neuza, que estavam claramente nervosos com a negociação. 6 meses é muito tempo, disse ela. É o tempo necessário para você aprender sobre sua família, sua cultura e para nós nos conhecermos melhor. E depois de 6 meses? Depois você decide se quer ficar definitivamente ou se quer voltar para Ubatuba. E eu respeitarei sua decisão. Amira pensou por alguns minutos.
Era uma oportunidade de conhecer um mundo completamente diferente, de aprender sobre suas origens, de ter acesso a uma educação que nunca poderia ter em Ubatuba. Está bem, disse ela finalmente. Aceito. Benedito e Neuza suspiraram de alívio ao saber que não seriam punidos, mas Amira podia ver a tristeza nos olhos deles. Eles sabiam que estavam prestes a perder a filha que haviam criado. Posso passar mais um tempo com eles antes de começar essa nova vida? Perguntou Amira. Claro, eles podem ficar aqui mais alguns dias, se quiserem. Depois do café da manhã, Farid levou Amira para conhecer o resto da mansão. A casa era enorme, com 22 cômodos, incluindo uma biblioteca com livros em 3 idiomas, um escritório equipado com computadores de última geração e um quarto que havia pertencido a Yasmin e permanecia exatamente como ela havia deixado 15 anos antes. Quando Farid abriu a porta do quarto de Yasmin, Amira sentiu como se estivesse entrando em uma máquina do tempo. As paredes eram cobertas com pôsteres de bandas dos anos 2000. Havia livros espalhados pela mesa de estudos e roupas ainda penduradas no armário. Você nunca mexeu aqui? Perguntou Amira, tocando delicadamente uma foto de Yasmin com amigas. Nunca. Mantive tudo como ela deixou, esperando que um dia ela voltasse para casa. Amira se sentou na cama de sua mãe biológica e pegou um diário que estava no criado mudo. Posso ler? É claro. Agora é seu. Enquanto Amira folheava as páginas do diário, descobrindo os pensamentos e sonhos de uma jovem Yasmin, Farid observava suas reações. Era como assistir sua filha reviver através da neta que nunca conhecera. Ela escrevia sobre você, disse Amira apontando para uma passagem. Dizia que queria que você conhecesse Carlos, que tinha certeza de que vocês iam se dar bem. Ela estava enganada quanto a isso, murmurou Farid. Eu estava determinado a não gostar dele, mas agora você sabe que estava errado. Sei, perdi 15 anos da sua vida por causa do meu orgulho. Amira continuou lendo o diário, descobrindo que sua mãe havia sonhado em ser professora de idiomas, que adorava música árabe e que estava muito animada com a gravidez. Ela já havia escolhido meu nome, disse Amira, mostrando uma página onde Yasmin escrevera Amira várias vezes, experimentando diferentes caligrafias. Amira significa princesa em árabe. Ela queria que você fosse nossa pequena princesa. E agora eu posso ser, se você quiser. Naquela tarde, Farid levou Amira para conhecer os escritórios da empresa familiar no centro de São Paulo. O prédio de 15 andares abrigava as operações de importação e exportação que haviam tornado os Habib uma das famílias árabes mais ricas do Brasil. Tudo isso será seu um dia, disse Farid, enquanto caminhavam pelos corredores. É muita responsabilidade. É, mas você não estará sozinha. Samir pode te ensinar tudo sobre o negócio e temos funcionários experientes em todos os setores. Amira observou o movimento dos escritórios, vendo pessoas falando em português, árabe e inglês, coordenando negócios que movimentavam milhões de reais. Era um mundo completamente diferente da simplicidade de Ubatuba. O que minha mãe pensava sobre tudo isso? Ela gostava da empresa, mas queria seguir seu próprio caminho. Sempre disse que os negócios não eram para ela. E se eu decidir a mesma coisa? Farid parou e olhou diretamente nos olhos da neta. Então respeitarei sua decisão. O dinheiro existe para nos dar liberdade de escolha, não para nos aprisionar. Quando voltaram para a mansão no final da tarde, Amira encontrou Benedito e Neuza fazendo suas malas no quarto de hóspedes. Vocês vão embora? Perguntou ela. A gente achou melhor, disse Neuza. Você precisa de tempo e espaço para se adaptar à sua nova vida. Mas eu ainda não comecei essa vida. Ainda são meus pais. Benedito se aproximou e abraçou Amira com força. A gente sempre vai ser seus pais no coração, filha. Isso ninguém pode mudar. E sempre que você quiser, nossa casa está aberta para você, disse Neuza, também abraçando a menina. Qual casa? Perguntou Amira. Vocês venderam nossa casa. A gente vai se virar. O importante é que você seja feliz. Naquela noite, Amira jantou sozinha com Farid pela primeira vez. Ele havia preparado uma refeição árabe tradicional. Tabule, hummus, quibe e pão sírio. Era a comida favorita da Yasmin, explicou ele. Amira experimentou cada prato,
descobrindo sabores que pareciam familiares mesmo sendo completamente novos para ela. "É estranho", disse ela. "É como se meu corpo conhecesse essa comida. Talvez sua mãe tenha comido muito disso durante a gravidez." Dizem que os bebês já desenvolvem preferências no útero. Depois do jantar, Farid ensinou Amira algumas palavras em árabe, mostrando como sua pronúncia era naturalmente correta. "Você tem jeito para idiomas como sua mãe. Sempre gostei de aprender línguas novas. Amanhã vou apresentar você à comunidade árabe do Brás. São pessoas que conheceram Yasmin quando ela era criança. Eles vão me aceitar? Vai demorar um pouco para se acostumarem com a ideia de que você está viva, mas sim, vão te aceitar. Você é uma Habibi." Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Amira ligou para uma antiga amiga de Ubatuba. "Camila? É a Amira." "Amira, que saudade! Como está sendo a viagem cultural?" Amira quase riu da ironia. "Está sendo reveladora." "Conheceu muita coisa legal?" "Conheci. Na verdade, descobri que minha vida não é bem o que eu pensava que era." "Como assim?" Amira respirou fundo. "É uma longa história. Quando eu voltar, conto tudo." "Quando você volta?" "Não sei ainda. Talvez demore um pouco mais do que o planejado." Depois de desligar, Amira olhou pela janela para a cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, cada uma com sua própria história, seus próprios segredos. E ela, que havia acordado 2 dias atrás como uma garota simples de Ubatuba, agora era herdeira de um império que nem sabia que existia. A pergunta que não queria calar era: quem ela realmente queria ser? A Amira Silva de Ubatuba ou a Amira Habib de São Paulo? 3 semanas haviam se passado desde que Amira decidira ficar na mansão de Farid e a rotina de sua nova vida começava a se estabelecer. Acordava às 7 da manhã, tomava café no terraço com seu avô, depois passava a manhã estudando árabe com um professor particular que Farid havia contratado. As tardes eram dedicadas a conhecer os negócios da família, acompanhando Samir em visitas aos escritórios e armazéns. Era uma vida completamente diferente de tudo que havia conhecido. Os vestidos caros que Farid insistia em comprar para ela substituíram suas roupas simples de Ubatuba. O quarto de Yasmin, que agora era seu, havia sido modernizado, mas mantendo a essência de sua mãe. E todos os dias ela descobria algo novo sobre a família Habib e a comunidade árabe de São Paulo. Naquela quinta-feira de manhã, enquanto praticava caligrafia árabe na biblioteca, Amira escutou vozes exaltadas vindas do escritório de Farid. Era raro ouvi-lo discutindo com alguém, pois ele sempre mantinha um tom calmo e controlado. "Ah, isso é absurdo, Farid", dizia uma voz feminina com sotaque árabe carregado. "A menina apareceu do nada depois de 15 anos e você simplesmente aceita que ela é sua neta?" "Laila, eu já expliquei sobre a marca de nascimento. Marcas podem ser falsificadas, tatuagens podem ser feitas. Você não acha suspeito que ela tenha aparecido exatamente quando você publicou aquele anúncio sobre casamento?" Amira se aproximou da porta entreaberta, curiosa para entender melhor a discussão. Através da fresta, podia ver uma mulher de uns 40 anos, elegantemente vestida, gesticulando com intensidade. "Laila, você conhece Yasmin desde pequena. Olhe para Amira e me diga que não vê minha filha nela. Semelhanças físicas não provam nada. Existem exames de DNA para isso. E nós faremos o exame se for necessário. Mas eu não preciso de papel para saber que ela é minha neta." A mulher suspirou com frustração. "Farid, você está sendo ingênuo. Essa menina e os golpistas que a criaram estão claramente depois do seu dinheiro. Os pais adotivos já voltaram para Ubatuba. Não pediram nada em troca, porque eles já conseguiram o que queriam. Eles plantaram a menina na sua casa e agora ela vai herdar tudo." Amira sentiu uma onda de raiva. Quem era aquela mulher para falar dela daquela forma? Ela nunca havia pedido dinheiro de ninguém, nunca havia demonstrado interesse nos negócios de Farid, além da curiosidade natural. "Leila, cuidado com o que diz sobre minha neta. Sua suposta neta. Farid, você está sendo manipulado. Como você pode ter tanta certeza de que ela é quem diz ser?" "Porque eu sinto. Porque quando olho para ela, vejo Yasmin.
porque ela tem os mesmos gestos, a mesma curiosidade, a mesma força de vontade. Isso pode ser imitação. Ela pode ter estudado sobre Yasmin, sobre a família. Amira não conseguiu mais ficar calada. Abriu a porta do escritório e entrou, interrompendo a discussão. Com licença, disse ela, olhando diretamente para a mulher. Eu não pude deixar de escutar a conversa. Leila olhou para ela de cima a baixo, avaliando-a como se fosse um produto duvidoso em uma loja. Então você é a famosa Amira, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. E a senhora é? Leila Mansur, sócia de seu avô nos negócios e uma velha amiga da família. Farid parecia constrangido com a situação. A Amira não precisava... Na verdade, precisa sim, interrompeu Amira, sua voz ficando mais firme. A senhora duvida que eu seja neta do senhor Farid? Digamos que tenho minhas reservas. Então vamos fazer o exame de DNA, hoje mesmo. Laila pareceu surpresa com a resposta direta. Você aceita fazer o exame? Claro que aceito. Eu também quero ter certeza absoluta de que sou quem penso que sou. Farid sorriu orgulhoso da neta. Não há necessidade... Ah, sim, avô. Se existem dúvidas, vamos esclarecê-las de uma vez por todas. Laila pareceu desarmada pela atitude confiante de Amira. Bem, se você insiste, insisto. E enquanto esperamos o resultado, a senhora pode me conhecer melhor antes de tirar conclusões sobre quem eu sou. Naquela mesma tarde, Farid e Amira foram a um laboratório médico particular, onde coletaram amostras para o exame de DNA. O resultado estaria pronto em 3 dias. Você não precisava fazer isso, disse Farid no caminho de volta. Precisava sim. Não quero que ninguém pense que estou aqui por interesse. E você tem certeza de que não está? Amira olhou para ele surpresa. Avô? Desculpe, não quis dizer isso. É que... Às vezes eu mesmo me pergunto se não estou sendo ingênuo demais. O senhor duvida de mim? Farid parou o carro e olhou para ela. Não duvido. Mas entendo a preocupação da Laila. Eu sou um homem rico e solitário. Seria fácil alguém tentar se aproveitar disso. Mas eu não sou qualquer pessoa. Se eu fosse uma golpista, teria vindo sozinha com uma história bem ensaiada. Não teria trazido Benedito e Neuza junto. Verdade. E se eu estivesse atrás do seu dinheiro, estaria tentando agradar você o tempo todo, fingindo ser a neta perfeita. Mas eu discuto com o senhor, questiono suas decisões, tenho minha própria opinião sobre as coisas. Farid sorriu. Exatamente como Yasmin fazia. Nos dias seguintes, enquanto esperavam o resultado do exame, Amira percebeu uma mudança no tratamento que recebia de algumas pessoas. Laila havia espalhado suas suspeitas entre a comunidade árabe, e agora havia olhares desconfiados quando ela visitava o Brás com Farid. É normal, explicou Samir durante um almoço. A comunidade é fechada, desconfia de estranhos. Mas quando o exame provar que você é realmente uma Habib, eles vão te aceitar. E se o exame der negativo? Perguntou Amira, uma dúvida que havia estado crescendo em sua mente. Não vai dar, disse Samir convictamente. Eu trabalho para seu avô há 10 anos. Conheço as histórias sobre Yasmin. Vi as fotos dela na sua idade. Você é igualzinha. Mas a dúvida havia se instalado na cabeça de Amira. E se ela realmente não fosse neta de Farid? E se a marca de nascimento fosse apenas uma coincidência incrível? E se ela estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Naquela noite, ela ligou para Benedito e Neuza pela primeira vez desde que eles haviam voltado para Ubatuba. Amira, que saudade, filha! A voz de Neuza estava carregada de emoção. Saudade também. Como vocês estão? Bem, estamos bem. Conseguimos alugar uma casinha pequena perto da praia. E vocês? Como está sendo essa vida nova? Amira hesitou antes de responder. Complicada. Tem gente que duvida que eu seja realmente neta do Farid. E você, tem dúvidas? Às vezes sim. É tudo muito conveniente. Coincidência demais. Amira, a voz de Benedito assumiu o telefone. Você quer que a gente volte aí? Se você não está se sentindo segura... Não é isso. É que, às vezes, eu sinto falta da nossa vida simples, da casa pequena, da praia, de não ter que me preocupar com negócios e heranças. Você pode voltar quando quiser, filha.
A gente sempre vai estar aqui. Depois de desligar, Amira se sentiu ainda mais confusa. Ela estava gostando de aprender sobre sua herança árabe, de ter acesso a uma educação de qualidade, de conhecer um mundo que nunca havia imaginado. Mas também sentia falta da simplicidade de sua vida anterior. No dia seguinte, o resultado do exame chegou. Farid pediu para que Laila estivesse presente quando abrissem o envelope. Compatibilidade genética, 99,99%. Confirmação de parentesco avoneta, leu Samir em voz alta. Laila olhou para o papel, depois para Amira e finalmente para Farid. Eu peço desculpas, disse ela claramente constrangida. Eu estava errada. Estava protegendo a família, disse Farid. Eu entendo. Amira, Laila se virou para ela. Eu espero que você possa me perdoar. Estava apenas cumprindo sua obrigação, completou Amira. Não há problema. Na verdade, fico feliz que existam pessoas preocupadas com o bem-estar do meu avô. A partir desse dia, a atitude da comunidade árabe em relação a Amira mudou completamente. Ela foi apresentada oficialmente como a neta de Farid em uma festa no Clube Árabe do Brás, onde foi recebida com festa e presentes. Agora você é oficialmente uma de nós, disse o patriarca da família Khoury, oferecendo-lhe um colar de ouro com um pingente em formato de lua crescente. Mas mesmo com a aceitação da comunidade e a confirmação científica de sua identidade, Amira ainda se sentia dividida. Havia momentos em que se sentia perfeitamente em casa, na mansão de Farid, especialmente quando estavam conversando sobre Yasmin, ou quando ele a ensinava sobre a cultura árabe. Mas havia outros momentos em que se sentia como uma estranha em sua própria vida. Uma tarde, enquanto organizava os pertences no quarto que havia sido de sua mãe, encontrou uma carta escondida dentro de um livro. Era uma carta que Yasmin havia escrito para Farid, mas aparentemente nunca havia enviado. Pai, dizia a carta, eu sei que você está decepcionado comigo, mas precisa entender que eu amo o Carlos de verdade. Não é um capricho ou rebeldia, é amor real. E nossa filha vai nascer cercada de amor, mesmo que não tenha o seu. Amira continuou lendo, descobrindo que sua mãe havia tentado várias vezes se reconciliar com Farid, mas sempre desistia antes de enviar as cartas. Talvez um dia você conheça sua neta e veja que ela carrega o melhor de todos nós. Sua determinação, minha curiosidade e o coração generoso do Carlos. Quando Farid encontrou Amira chorando no quarto, ela mostrou a carta para ele. Ela nunca parou de amar você, disse Amira. Mesmo depois da briga, Farid leu a carta com lágrimas nos olhos. E eu nunca parei de amar ela, apenas deixei o orgulho falar mais alto. Por que as pessoas fazem isso? Por que deixam o orgulho destruir os relacionamentos? Porque às vezes é mais fácil manter nossas certezas do que admitir que estamos errados. Naquela noite, Amira tomou uma decisão. Ela ficaria os 6 meses que havia prometido, mas usaria esse tempo não apenas para conhecer sua nova família, mas para entender quem ela realmente queria ser. Se ao final desse período ela descobrisse que sua essência estava em Ubatuba, voltaria sem culpa. Mas se descobrisse que podia encontrar felicidade nesse novo mundo, ficaria. Avô, disse ela durante o jantar, quero aprender tudo sobre os negócios da família. Por quê? Porque se eu vou ser uma Habib, preciso entender o que isso significa. E quero ter certeza de que estou aqui pela pessoa que sou, não apenas pela sangue que corre nas minhas veias. Farid sorriu vendo mais uma vez Yasmin em sua neta. Amanhã você começa a trabalhar comigo no escritório, como estagiária. E se eu não for boa nisso? Então tentaremos outra coisa. Mas algo me diz que você vai ser excelente. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Amira olhou para o espelho do quarto que havia sido de sua mãe. A menina que olhava de volta já não era a mesma que havia saído de Ubatuba 1 mês atrás. Havia uma confiança nova em seus olhos, uma maturidade que não existia antes. Ela estava começando a entender que identidade não era apenas sobre sobrenome ou origem. Era sobre escolhas, sobre quem você decide ser a cada dia. E ela estava finalmente pronta para começar a fazer suas próprias escolhas.
4 meses haviam se passado desde que Amira começara a trabalhar nos escritórios da família Habib, e ela havia se surpreendido com sua própria capacidade de adaptação ao mundo dos negócios. O que inicialmente parecia um universo incompreensível de números e contratos havia se tornado uma paixão crescente. Descobrira que tinha talento para línguas, já falava árabe intermediário, e havia começado a aprender mandarim para facilitar as negociações com fornecedores chineses. Naquela manhã de setembro, Amira estava em seu pequeno escritório no 12º andar do prédio da empresa, revisando um contrato de importação de especiarias, quando Samir bateu na porta com uma expressão preocupada. Amira, preciso falar com você sobre algo importante. Ela levantou os olhos dos papéis, notando imediatamente o tom sério na voz dele. O que foi? É sobre a empresa Almeida & Filhos. Eles estão tentando comprar nossos fornecedores exclusivos no Líbano. Amira franziu a testa. A Almeida & Filhos era uma empresa de importação rival que há anos tentava quebrar o monopólio dos Habib no mercado de especiarias árabes em São Paulo. Eles podem fazer isso? Tecnicamente, sim. Nossos contratos de exclusividade vencem no fim do ano, e eles estão oferecendo valores muito altos para os fornecedores. Meu avô sabe disso? Samir hesitou antes de responder. Ele sabe, mas... Amira, seu avô não está bem. Ontem ele teve um pequeno mal-estar durante uma reunião. O coração de Amira disparou. Que tipo de mal-estar? Nada grave, segundo o médico, mas ele está claramente estressado com essa situação da Almeida. E com a idade dele, ele tem apenas 52 anos. Sim, mas carrega o peso de comandar esse império há mais de 20 anos. E a perda da Yasmin, encontrar você, todo esse processo emocional, tem cobrado um preço. Amira se levantou da cadeira, decidida. O que podemos fazer sobre a Almeida? Bom, teoricamente poderíamos ir ao Líbano e renegociar pessoalmente com nossos fornecedores. Mas seria uma viagem longa e seu avô não está em condições de viajar. Então eu vou. Samira olhou surpreso. Você? Por que não? Eu falo árabe, entendo dos negócios e represento a próxima geração da família. Posso ser mais convincente que qualquer proposta da Almeida. Amira, você tem 16 anos. São homens de negócios muito experientes. E daí? Minha idade pode até ser uma vantagem. Vou mostrar que a família Habib pensa no futuro, não apenas no presente. Samir considerou a proposta por alguns momentos. Seria arriscado. A vida inteira é um risco. Minha mãe arriscou tudo pelo amor. Meu avô arriscou tudo vindo para o Brasil. É hora de eu assumir meus próprios riscos. Naquela tarde, Amira apresentou sua proposta para Farid em seu escritório. Ele estava visivelmente cansado, mas seus olhos se iluminaram quando ela explicou seu plano. Você quer ir sozinha ao Líbano? Perguntou ele. Com Samir, claro. Mas sim, quero representar nossa família lá. Amira, são negócios de milhões de reais. Se algo der errado, aprenderei com o erro. Mas se der certo, garantiremos o futuro da empresa. Farid se recostou na cadeira, estudando o rosto determinado da neta. Você me lembra tanto da Yasmin quando ela estava determinada a fazer algo. É uma coisa boa ou ruim? É uma coisa perigosa, disse ele sorrindo. Mas também é uma coisa poderosa. Então posso ir? Farid ficou em silêncio por alguns minutos pensando. Tem uma condição. Qual? Você leva o Omar Farah junto. Ele é nosso representante no Oriente Médio há 15 anos. Se você conseguir impressioná-lo, conseguirá impressionar qualquer um. Aceito. Uma semana depois, Amira estava no avião para Beirute, acompanhada de Samir e Omar Farah. Era sua primeira viagem internacional, e ela mal conseguia conter a empolgação misturada com o nervosismo. Lembra das orientações culturais que conversamos? Perguntou Omar durante o voo. Lembro. Cumprimentar com respeito. Deixar que eles falem primeiro sobre negócios. E sempre mencionar minha conexão com a família Habib do Líbano. E se eles testarem seu conhecimento sobre especiarias? Aí eles vão descobrir que estudei com o melhor professor de São Paulo. Ela disse sorrindo para Samir. Quando chegaram a Beirute, Amira ficou emocionada ao pisar pela primeira vez na terra de seus ancestrais. O cheiro familiar de especiarias no ar, os sons do árabe falado naturalmente ao redor,
Tudo aquilo despertava nela uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. É como se eu já tivesse estado aqui antes, comentou ela para Samir. Talvez sua mãe tenha trazido você em sonhos, respondeu ele, tocado pela emoção da jovem. O primeiro encontro foi com Mahmoud al-Rashid, fornecedor de zaatar e sumac, que trabalhava com os Habibi há 20 anos. Quando Amira entrou em seu escritório no mercado tradicional de Beirute, ela podia sentir que ele estava esperando uma criança mimada, não uma empresária séria. Então você é a famosa neta de Farid Habibi, disse ele em árabe, testando se ela realmente compreendia a língua. Sim, senhor, respondeu Amira no mesmo idioma, e estou aqui para garantir que nossa parceria continue por mais 20 anos. O homem sorriu, impressionado com sua fluência. Sua pronúncia é excelente. Onde aprendeu árabe? Em São Paulo, mas minha mãe falava árabe comigo antes de eu nascer. Sua mãe? Yasmin Habibi. Ela faleceu quando eu era bebê, mas carrego sua língua no coração. Omar traduziu discretamente para Samir, que assentiu, aprovando a estratégia emocional que Amira havia escolhido. A família Almeida ofereceu 20% a mais do que vocês pagam atualmente, disse Mahmoud, indo direto ao ponto. E o senhor acha que 20% compensa 20 anos de confiança? Perguntou Amira calmamente. Negócios são negócios. Concordo, e por isso vou fazer uma proposta de negócios. Amira abriu sua pasta e retirou alguns documentos. A família Habibi está expandindo para o mercado asiático. Queremos levar especiarias libanesas autênticas para a China, Japão e Coreia do Sul. Os olhos do homem se interessaram. Continue. Se o senhor mantiver a exclusividade conosco, garantimos que seus produtos estarão em 10.000 restaurantes asiáticos nos próximos 5 anos. Não é apenas sobre manter os preços atuais, é sobre multiplicar seu mercado por 10. Mahmoud folheou os documentos que ela havia preparado, estudando as projeções de mercado que ela e Samir haviam desenvolvido. Isso é viável. A comunidade árabe em São Paulo já tem conexões estabelecidas com importadores asiáticos. Meu avô construiu essa rede ao longo de décadas. Agora queremos compartilhá-la com nossos parceiros fiéis. As reuniões seguintes seguiram um padrão similar. Amira combinava conhecimento técnico com apelo emocional, sempre mencionando sua conexão pessoal com o Líbano através de Yasmin. Em cada encontro, ela se sentia mais confiante, mais conectada com suas raízes árabes. No último dia da viagem, ela visitou sozinha o túmulo de seus bisavós em um cemitério nas montanhas de Beirute. Omar havia descoberto onde eles estavam enterrados, e Amira quis prestar suas homenagens. Ahlan wa sahlan, Jadá, disse ela em árabe para a lápide de sua bisavó. Eu sou Amira, filha de Yasmin, neta de Farid. Vim conhecer nossa terra. Ela permaneceu ali por 1 hora, conversando com os ancestrais que nunca conhecera, contando sobre sua vida em Ubatuba, sobre Benedito e Neuza, sobre como havia encontrado Farid. Por primeira vez, sentia que todas as peças de sua vida estavam se encaixando. Quando voltaram para São Paulo, Amira trazia contratos renovados com todos os fornecedores principais e 3 novos parceiros que haviam se interessado pela expansão asiática. Farid a recebeu no aeroporto, visivelmente mais relaxado e saudável. Como foi? Perguntou ele, abraçando a neta. Consegui todos os contratos, disse ela orgulhosa. E como você se sentiu lá? Completa. Pela primeira vez na vida me senti completa. Naquela noite, durante o jantar na mansão, Amira contou detalhes da viagem para Farid. Ela falou sobre os fornecedores, sobre as negociações, mas principalmente sobre como se havia sentido conectada com suas origens. Sabe o que mais me impressionou, disse ela. O quê? Quando eles me perguntavam sobre minha família, eu falava de você, da minha mãe, mas também do Benedito e da Neuza. E percebi que não preciso escolher entre essas 2 famílias. Ambas me formaram. Farid assentiu, compreendendo. E você já decidiu o que quer fazer quando os 6 meses terminarem? Amira olhou ao redor da sala de jantar, com suas obras de arte árabes e suas janelas que davam vista para São Paulo. Já. E qual é a decisão? Quero ficar, mas com uma condição. Qual?
Quero que Benedito e Neuza sejam parte da minha vida aqui. Quero que eles conheçam você, que você os conheça. Eles podem não ser meus pais biológicos, mas são família. Farid sorriu. Eles podem visitar quando quiserem. Na verdade, estava pensando em oferecer um trabalho para Benedito na empresa. Sério. Precisamos de alguém para supervisionar nossa nova linha de produtos de pescados. Quem melhor que um pescador experiente? Amira sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Avô, obrigada. Por quê? Por entender que família não é só sobre sangue. É sobre amor, escolha e perdão. No final daquela semana, Benedito e Neuza viajaram para São Paulo a convite de Farid. O encontro inicial foi tenso, mas gradualmente eles conseguiram conversar sobre Amira, sobre como ela havia sido criada, sobre como todos queriam o melhor para ela. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso, disse Farid para Neuza durante um café no terraço. Ela é uma jovem íntegra, determinada e amorosa. Isso só foi possível porque vocês a criaram com amor. O senhor não está mais bravo com a gente? Perguntou Benedito. Como posso estar bravo com as pessoas que salvaram e criaram minha neta? Vocês a encontraram quando ela precisava de família e deram a ela 15 anos de amor. Sou grato. Naquela noite, Amira estava em seu quarto, organizando as fotos da viagem ao Líbano, quando encontrou uma última carta de Yasmin escondida em um livro. Esta carta era diferente das outras. Estava endereçada para minha filha. Minha querida filha, lia a carta. Se você está lendo isso, significa que eu não pude estar presente em sua vida como gostaria. Mas quero que saiba que você foi concebida no amor e nasceu para ser especial. Amira continuou lendo, descobrindo que sua mãe havia escrito a carta pouco antes do acidente, como se pressentisse que algo poderia acontecer. Você carrega em si a força dos seus ancestrais árabes, a determinação do seu avô e a gentileza do seu pai. Mas mais importante que tudo isso, você carrega seu próprio coração. Confie nele sempre. A carta terminava com um pedido. Se um dia você encontrar nosso caminho de volta para a família, lembre-se de que o amor é mais forte que o orgulho, o perdão é mais poderoso que o rancor, e a família é formada por quem escolhemos amar, não apenas por quem compartilha nosso sangue. Quando Amira terminou de ler, soube que sua mãe havia, de alguma forma, preparado o caminho para tudo o que havia acontecido. Yasmin havia previsto que sua filha precisaria navegar entre dois mundos, duas famílias, duas identidades. E agora, finalmente, Amira havia encontrado a forma de ser completamente ela mesma. Uma jovem que honrava suas origens árabes, que amava sua família adotiva, que tinha encontrado seu lugar no mundo dos negócios e que sabia que pertencia tanto às praias de Ubatuba quanto às montanhas do Líbano. Pela primeira vez desde que chegara à mansão de Farid, Amira dormiu sem dúvidas, sem conflitos internos. Havia encontrado não apenas sua família biológica, mas havia descoberto quem ela realmente era. Uma ponte entre mundos, uma continuação da história de amor entre Yasmin e Carlos e o futuro da família Habib. O teste dos 6 meses estava quase terminando, mas ela já sabia que não precisava mais de testes. Estava em casa. 6 meses após sua chegada à mansão dos Jardins, Amira acordou no dia que marcaria oficialmente o fim do período de teste que havia acordado com Farid. Era um sábado ensolarado de dezembro, e o jardim estava florido com as rosas damascenas que agora ela sabia que haviam sido plantadas em homenagem à sua mãe. Naquele dia especial, a mansão estava em festa. Benedito e Neuza haviam se mudado definitivamente para São Paulo 2 semanas antes. Quando Benedito aceitou o cargo de supervisor da nova divisão de pescados da empresa Habib. Eles moravam agora em uma casa confortável na Vila Madalena, a apenas 20 minutos da mansão, e visitavam Amira quase diariamente. A transformação havia sido completa para todos. Benedito, que antes sobrevivia de pequenos expedientes, agora comandava uma equipe de 15 funcionários e havia se tornado um especialista respeitado em importação de frutos do mar. Neuza havia se inscrito em um curso de culinária árabe e ajudava Amira a organizar jantares para os parceiros de negócios da família. Mas a maior transformação havia sido na própria Amira. A menina tímida de Ubatuba havia se tornado uma jovem executiva confiante,
que falava 3 idiomas e já era considerada uma das promessas do empresariado árabe brasileiro de São Paulo. Naquela manhã especial, ela desceu para o terraço onde encontrou uma surpresa que a deixou emocionada até as lágrimas. Farid havia organizado um café da manhã com pessoas de todas as fases de sua vida. Benedito e Neuza estavam ali, mas também Camila, sua melhor amiga de Ubatuba, que havia viajado especialmente para a ocasião. Omar Farah havia voltado do Líbano, trazendo presentes dos fornecedores que ela havia impressionado, e até mesmo Laila Mansur estava presente, agora se tornando uma espécie de mentora para Amira nos negócios. "O que é tudo isso?" perguntou Amira, vendo a mesa decorada com flores árabes e brasileiras. "É a sua festa de decisão", disse Farid sorrindo. "Independentemente do que você escolher hoje, queremos celebrar quem você se tornou." Amira circulou pela mesa, cumprimentando cada pessoa que havia moldado sua jornada. Quando chegou até Camila, as duas se abraçaram como só amigas de infância sabem fazer. "Você mudou muito", disse Camila, observando a postura confiante e os vestidos elegantes que Amira agora usava naturalmente. "Mudei? Sim, mas ainda é a mesma Amira que conheci. Só que agora você parece completa." Durante o café, cada pessoa compartilhou uma lembrança ou um desejo para o futuro de Amira. Benedito falou sobre como estava orgulhoso de vê-la comandar reuniões de negócios. Neuza contou como havia aprendido a fazer quibé, assistindo Amira cozinhar com as receitas que Farid havia ensinado. Omar descreveu como os fornecedores libaneses ainda falavam da pequena princesa Habibi, que os havia impressionado com sua maturidade. Quando chegou a vez de Farid falar, ele se levantou e retirou de sua pasta uma pequena caixa de veludo. "Amira", disse ele, sua voz carregada de emoção, "há 6 meses você chegou aqui como uma desconhecida, que eu esperava que fosse minha neta. Hoje você é minha neta, minha parceira de negócios, minha herdeira, mas mais importante que tudo isso, você é minha família." Ele abriu a caixa, revelando um anel com a pedra da lua, símbolo da família Habibi. Este anel pertenceu à sua bisavó, depois à sua avó, e deveria ter sido de Yasmin. Agora é seu, independentemente da decisão que tomar hoje. Amira pegou o anel com mãos trêmulas e o colocou no dedo. Encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. "Obrigada, avô. Por tudo." "E então?" perguntou ele suavemente. "Qual é sua decisão?" Amira olhou ao redor da mesa, vendo todos os rostos que amava olhando para ela com expectativa. Respirou fundo e se levantou. "Minha decisão", disse ela, sua voz clara e confiante, "é ficar. Mas não apenas porque descobri que sou uma Habibi. Fico porque aqui encontrei meu propósito." Benedito e Neuza sorriram aliviados. Eles haviam temido que a decisão de ficar significasse que Amira os rejeitaria completamente. "Pai, mãe." Ela se dirigiu a eles, usando pela primeira vez os títulos sem hesitação. "Vocês sempre serão minha primeira família, aquela que me ensinou a amar, a ser honesta, a valorizar as coisas simples da vida." Ela se virou para Farid. "E você, avô, me deu a segunda família, aquela que me ensinou sobre minhas raízes, sobre negócios, sobre como posso usar minha posição para fazer a diferença no mundo." "E qual é a diferença que você quer fazer?" perguntou Laila. Amira sorriu, puxando uma pasta que havia preparado para aquele momento. "Quero criar a Fundação Yasmin Habibi, uma organização que ajude crianças órfãs a encontrarem suas famílias ou novas famílias que as amem." O silêncio que se seguiu foi de admiração. Farid olhou para a neta com orgulho explodindo no peito. "Conte-nos mais", disse ele. "Pensei muito sobre minha história. Eu tive sorte. Mesmo perdendo meus pais biológicos, encontrei pais amorosos. Depois encontrei meu avô. Mas quantas crianças ficam perdidas entre os sistemas sem nunca encontrar seu lugar?" Ela abriu a pasta e mostrou os documentos que havia preparado. "Quero usar parte dos lucros da empresa para criar essa fundação. Ela vai trabalhar com tecnologia de DNA para ajudar famílias separadas a se reencontrar, mas também vai apoiar adoções responsáveis." "E você quer comandar essa fundação?" perguntou Samir. "Quero aprender a comandar. Primeiro vou terminar meus estudos.
Me formar em administração, mas paralelamente quero começar a trabalhar nesse projeto. Farid se aproximou da neta e a abraçou forte. Yasmin ficaria muito orgulhosa. Eu espero que sim. O resto da manhã foi dedicado a planos concretos para a fundação. Laila ofereceu seus contatos jurídicos para a parte legal. Omar sugeriu parcerias com organizações similares no Líbano e até mesmo Benedito deu ideias sobre como alcançar famílias carentes em cidades pequenas do litoral. À tarde, enquanto os convidados aproveitavam o jardim, Amira e Farid se retiraram para a biblioteca para uma conversa particular. "Você tem certeza de que é isso que quer?" perguntou ele. "Comandar a empresa já seria responsabilidade suficiente." "Avô, você construiu um império comercial impressionante, mas eu quero construir algo que cure feridas, que una famílias. É isso que sinto que devo fazer com a posição que a vida me deu. E os negócios? Vou aprender sobre eles também. Vou me formar na melhor universidade que conseguir. Vou trabalhar em diferentes áreas da empresa. Mas meu coração está na fundação." Farid assentiu lentamente. "Sabia que você faria algo assim." Desde pequena, Yasmin sempre quis ajudar as pessoas. Ela dizia que o dinheiro só tinha valor se pudesse diminuir o sofrimento dos outros. Então ela aprovaria? Ela não só aprovaria, como estaria ao seu lado, planejando cada detalhe. Naquela noite, a família reunida jantou uma refeição que misturava pratos árabes e brasileiros, simbolizando a fusão de culturas que Amira representava. Houve música, histórias e muito riso. Pela primeira vez, todos estavam completamente relaxados, sabendo que haviam encontrado seu equilíbrio. Depois do jantar, Amira subiu ao quarto que havia sido de sua mãe e agora era completamente seu. Olhou-se no espelho e viu uma jovem que carregava o melhor de todos os mundos que havia conhecido: a simplicidade de Ubatuba, a sofisticação de São Paulo, a tradição árabe e a inovação brasileira. Pegou o telefone e ligou para Camila, que estava se hospedando na casa de Benedito e Neuza. "Cam, obrigada por ter vindo. Eu não perderia isso por nada. Você parece tão realizada. Sabe o que descobri? Que não precisamos escolher entre quem éramos e quem podemos ser. Podemos ser as duas coisas. E você é feliz?" Amira olhou pela janela para o jardim iluminado, onde podia ver Farid e Benedito conversando animadamente sobre técnicas de pesca, enquanto Neuza mostrava para Laila como fazer pão de açúcar. "Sou muito feliz." No dia seguinte, quando todos os convidados partiram, Amira e Farid se sentaram no escritório para formalizar seus novos arranjos. Ela assumiria oficialmente o sobrenome Habib, mas manteria Silva como segundo sobrenome. Seria Amira Silva Habib, honrando ambas as famílias que a formaram. "Há mais uma coisa", disse Farid, entregando-lhe um documento. "O que é?" "A escritura de uma casa em Ubatuba. Comprei a casa onde vocês moravam. Agora é sua." Amira arregalou os olhos. "Por quê?" "Porque aquela casa é parte da sua história. É onde você cresceu, onde foi amada, onde desenvolveu os valores que a trouxeram até aqui. Quero que sempre tenha um lugar para voltar quando sentir saudades do mar." Lágrimas correram pelo rosto de Amira. "Avô, você pensou em tudo. Pensei no que faria minha filha feliz, e ela ficaria feliz sabendo que você pode transitar livremente entre todos os mundos que fazem parte de você." 6 meses depois, a Fundação Yasmin Habib realizou seu primeiro evento beneficente. Amira, agora com 17 anos, estava no palco do Salão Nobre do Clube Árabe do Brás, explicando para uma plateia de 200 pessoas como a fundação já havia ajudado 15 crianças a encontrarem suas famílias. "Minha história", disse ela para o microfone, "é sobre descobrir que família não é apenas sobre sangue. É sobre amor, escolha e perdão. É sobre pessoas que nos encontram quando estamos perdidos e nos ajudam a descobrir quem realmente somos." Na plateia, Benedito e Neuza assistiam orgulhosos, sentados ao lado de Farid. Omar havia voltado do Líbano especialmente para o evento, trazendo representantes das famílias fornecedoras que queriam conhecer pessoalmente a jovem que havia impressionado a todos. "Cada criança que ajudamos a encontrar sua família",
continuou Amira. É um pouco da minha própria história se repetindo. É a prova de que nunca é tarde demais para descobrir onde pertencemos e que, às vezes, pertencemos a mais lugares do que imaginávamos. Quando terminou seu discurso, a ovação foi calorosa e prolongada. Mas o que mais emocionou Amira foi ver lágrimas de orgulho nos olhos de todas as pessoas que amava. Naquela noite, de volta à mansão, ela se sentou no jardim sob a luz da lua crescente, o mesmo símbolo que carregava na marca de nascimento e agora também no anel da família. Pensou em Yasmin, que havia plantado as sementes de sua própria história de amor e perdão. Pensou em Carlos, o pai que nunca conhecera, mas cujos genes lhe deram a coragem de seguir o coração. Pensou em Benedito e Neuza, que a haviam encontrado numa estrada escura e lhe deram 15 anos de amor incondicional. E pensou em Farid, que havia passado 15 anos procurando por ela e agora era seu maior apoiador. Amira Silva Habib havia descoberto que sua verdadeira identidade não estava em um nome ou sobrenome, mas na capacidade de amar sem limites, de perdoar sem reservas e de construir pontes entre mundos que pareciam impossíveis de conectar. Ela era filha do mar e das montanhas, das tradições árabes e da hospitalidade brasileira, do passado que a formou e do futuro que estava construindo. Era, acima de tudo, uma jovem que havia transformado uma história de abandono e mentiras em uma história de reencontro e verdade. E sabia que sua mãe, onde quer que estivesse, estava sorrindo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Amira tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso. A história de uma jovem que descobriu que pertencer não é sobre escolher entre mundos, mas sobre abraçar todos os lugares onde encontramos amor verdadeiro. Se esta narrativa os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perderem nossas próximas histórias. Deixem um like se Amira os inspirou e nos contem nos comentários. Vocês também já se sentiram divididos entre diferentes versões de si mesmos? Como encontraram seu lugar no mundo? Compartilhem suas próprias histórias de descoberta e pertencimento. Todos os dias trazemos narrativas que exploram a complexidade do coração humano e a força do amor em todas as suas formas. Até nosso próximo encontro, lembrem-se, às vezes, a família que escolhemos é tão importante quanto a família em que nascemos, e nossa verdadeira casa é onde nosso coração encontra paz.